Olá pessoal, tudo bem? Olha só, aqui a gente vai pegar algumas questões de LD e LI dessa vez, tá? E vai verificar como é que isso vai influenciar nos exercícios de base. A gente já fez alguns de geradores, a gente faz uma dessa para complementar a definição lá de bases e dimensão, e aí a gente tenta resolver o máximo de questões possíveis com essas ideias, tudo bem? Então tem aqui, ó, independência linear, a gente já sabe mais ou menos como é esse conceito, ok? Mas tem a definição aqui, a definição 4.9. Ele diz que tem uma expressão, ou seja, uma combinação linear aqui, que é uma soma e uma multiplicação, né, ao mesmo tempo, e diz que essa combinação linear ela tem que ser zero, obrigatoriamente pela definição. O que a gente vai olhar é que é se, na verdade. Isso aqui para ser zero, essa combinação linear para ser zero, só vai ser possível com todos os escalares sendo zero, ou em algum momento, quando pelo menos um for diferente de zero, isso ainda vai ser nulo. Então a gente tem que analisar essas duas possibilidades. A única forma de ser zero é com todos iguais a zero, ou pode ser zero ainda com pelo menos um diferente. Então tem aqui essa diferenciação, tá? Ele fala na ideia de serem linearmente dependentes, que está aqui. Então é se existem constantes, não todas nulas. Então se tiver um diferente de zero pelo menos, a gente tem linearmente dependente. Caso contrário, ou seja, todos iguais a zero, a gente tem o sistema LI. E isso, em outras palavras, basta que você resolva o sistema e verifique o conjunto de solução. E aí tem uns detalhezinhos daquela ideia de operações elementares que quando a gente tem alguma linha ou alguma coluna nula, toda nula, a gente chama de variável flutuante, alguma coisa desse tipo, tá? Ou variável que você pode escolher qualquer um dos valores para que ela suma. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver um exemplo, ó. De início, a gente tem que ter uma combinação linear entre esses vetores, V1, V2 e V3, por exemplo. E aí a gente tem que igualar isso a zero, tá? E aí, como é um espaço vetorial, um possível espaço vetorial, que a gente tem três componentes de cada vetor, então a gente tem que ter isso aqui, ó, escalares A1, A2 e A3, e tem que igualar, claro, ao vetor nulo nessa característica de três componentes. Nesse caso seria o 0, 0, 0, tá? Então fazendo toda essa primeira com primeira mais A2 vezes a primeira componente mais A3 vezes a primeira componente igualada à primeira componente do resultado, a gente ganha essa primeira equação. Fazendo da mesma forma com as outras, ganhamos as três, tá? E isso, para resolver esse tipo de equação, a gente já sabe que tem que fazer sistema, que são as operações elementares. Então a gente aumenta aqui a matriz, as dos coeficientes com a termo independente, e vai fazer todo o escalonamento dela. E aí aquela linha nula que eu falei, ó, essa daqui. O que isso significa? Significa que eu tenho um sistema impossível, tá? Um sistema impossível não, desculpa. Eu tenho um sistema possível e indeterminado. Para quem lembra da primeira aula, né? Primeira prova, a gente tem que, nesse caso, o AMN é igual a zero, tá? E o outro também é igual a zero, que é o primeiro, o último, na verdade, componente dos termos independentes. Então a gente tem essas duas situações, a gente tem um sistema possível e indeterminado. E isso, em outras palavras, a gente pode assumir qualquer valor para essa última componente. Então a última componente é A3, né? Então aqui a gente tem a montagem, por exemplo. A gente poderia montar dessa forma, A1 vezes 1 menos o A3, isso na primeira equação igual a zero. Na segunda eu tenho o A2 mais duas vezes o A3. E na terceira, ó, é A3 igual a qualquer outra coisa, tá? Eu vou colocar aqui, como o exemplo colocou, com o valor K, qualquer. K pertencente aos reais. Então, dessa forma, se K pertence aos reais, aqui em cima eu tenho que A2 é igual a menos 2K. Lembrando que A3 é K, eu passei o menos 2, passei o 2 como se fosse negativo.
E nessa parte de cima eu tenho o A1 igual a K. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que independente do valor que eu pegar para A3, eu vou ter um valor para A2 e vou ter um valor para A1. E isso pode ser qualquer valor, minha gente. Então a gente não tem uma única solução que é 0, 0, 0, a solução trivial. A gente tem qualquer solução que a gente quiser. E por isso, neste caso, a solução é um conjunto linearmente dependente, porque eu posso ter vários. Se eu tivesse uma única, 0, 0, 0, então seria LI, tá bom? Isso é um jeito de fazer. Esse caso específico é um jeito. Tem um caso mais fácil, que é se a gente pensar nesse teorema aqui, ó, teorema 4.5, que envolve os conhecimentos lá de geometria analítica. E o que é que esse conhecimento fala? Esse conhecimento fala assim: quando eu tenho três vetores e são três componentes, então eu vou ter uma matriz quadrada, certo? Que é 3 por 3. Se eu conseguir fazer o determinante dessa matriz quadrada, claro, eu consigo, né? Porque ela é quadrada e determinante está diretamente ligado. Se eu consigo fazer esse determinante e vejo que esse determinante ele é igual a zero, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se eu vejo que o determinante é igual a zero, então o sistema já é LD. Se o determinante for diferente de zero, então o sistema é LI. É muito mais fácil porque basta você fazer o determinante. Agora isso só funciona quando é uma matriz quadrada. Tem como verificar se é LD ou LI sem ser a matriz quadrada? Tem, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 4 vetores com 3 componentes cada. Então eu não tenho uma matriz quadrada. Eu tenho 3 linhas com 4 colunas. E como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que resolver na marra mesmo, fazendo escalonamento, tá? Aí nesse caso aqui, ó, eu tenho uma solução não trivial, ou seja, uma solução diferente de todos os escalares sendo iguais a zero. E aí por esse fato eu tenho um sistema LD, tá? Se fosse uma única solução todos iguais a zero, seria LI. Mas aí tem que fazer mesmo na prática isso aqui, tudo bem? Todas as outras funcionam dessa forma, minha gente. Aí eu vou mostrar aqui, ó, nos exercícios o que você pode usar o teorema e o que você não pode usar. Nesse primeiro, o teorema daquela do determinante pode ser usado facilmente, porque é 3 vetores com 3 componentes cada, então é 3 por 3. Tanto na primeira quanto na segunda. Na terceira já não pode. Na terceira eu tenho que fazer o escalonamento na marra, tá? Nessa quarta eu posso verificar pelo teorema, porque ó, são 3 vetores com 3 componentes. Fiz o determinante, deu igual a zero, LD. Deu diferente de zero, LI. Fácil, fácil, tá? A 5, a 6 e a 7 já tá montado, belezinha, tranquila. Aí, claro, você pode tentar escalonar ela, tá bom? A 6 eu acho que já está escalonado, na verdade, olhando assim. Mas aí você escalona e você verifica depois se vai ter alguma linha nula. Se tiver alguma linha nula, ela vai ficar embaixo. E aí isso diz que a variável ela pode ser qualquer uma. E aí já indica que é um sistema LD, certo? Dessa 6 a mesma ideia, eu já tenho a linha nula. E aí você já pode tomar como base essa resposta. Essa sétima eu posso fazer o teorema do determinante, tá? Tira essa parte aí aumentada e faz só com essa ideia aqui, que já é fácil de fazer, ó, porque ela é triangular superior, e a gente sabe que toda triangular superior, o determinante é o produto da diagonal principal, certo? Então, ó, bem fácil para provar se é LD ou LI com determinantes, que são os teoremas, ou na marra mesmo, que fica mais trabalhoso, mas ainda assim é fácil, ok? A 16 é um pouco mais conceitual, mas é de boa também. Você tem que fazer o determinante. Então eu acho que mata todas as questões, né, de LD ou LI, ok? Vamos para a gente verificar agora a questão de base. Veja como é um pouquinho mais complicado. Até mais.